Olá, hoje eu quero aproveitar uma pergunta que me fazem com recorrência no escritório para que a gente possa entender melhor a sutil diferença e os limites de um planejamento sucessório e do planejamento patrimonial. Na verdade, são conceitos que fazem parte de uma grande estratégia, mas que nem sempre fica claro para as pessoas a diferença de um e de outro. Meu nome é Hermes Staben. Sou advogado especialista em planejamento sucessório. E o que eu quero hoje trazer para vocês uma reflexão é que planejamento sucessório são aquelas medidas que nós tomamos para a sucessão de um patrimônio que nós constituímos. Enquanto o planejamento patrimonial é algo um pouco mais amplo, que significa o planejamento a curto, médio e longo prazo do uso do meu patrimônio, da obtenção de recursos e de enfrentamento de despesas. E é aqui que entra a pergunta que me costumam fazer, que é sobre a contratação de seguros de vida pessoal para enfrentar as despesas do inventário, né? O raciocínio tem lá a sua lógica, mas ele não é sensato. E eu vou lhe explicar por que nesse vídeo. Perceba, quando você contrata um seguro, você estará contratando para enfrentar o inventário. Na verdade, você não estará eliminando um problema, para mim, o que constitui o maior problema do inventário, que são os seus altos custos financeiro e emocional para a família. Você estará apenas constituindo um meio de financiar essa solução, que, no meu entender, é a pior solução para a sucessão do patrimônio. Então, neste caso, o seguro de vida é uma estratégia, é um plano de contingência financeiro para enfrentar uma despesa certa, mas de tempo incerto, porque não sabemos exatamente quando faltaremos, quando morreremos. Então, aqui nós temos o caso típico de uma estratégia de planejamento financeiro, né? Como também seria uma estratégia de planejamento financeiro a contratação de um seguro para alavancagem do patrimônio. Ou seja, eu vou contratar um seguro para que haja um implemento patrimonial em favor dos meus herdeiros, da minha companheira, do meu companheiro que vão ficar, com um acréscimo patrimonial que eles terão em cash, de extrema importância, aliás, para aquelas famílias que têm patrimônio imobilizado. O que é patrimônio imobilizado? Imóveis, semoventes, gado, enfim, que nem sempre não são líquidos, ou seja, não tem disponibilidade imediata. E às vezes, para que você tenha disponibilidade imediata, você termina vendendo, se desfazendo deles em condição menos vantajosa. Então, neste caso, sem dúvida, a contratação de um seguro, ele vai propiciar àquela família um aporte financeiro, um aporte de liquidez de extrema importância, especialmente naqueles primeiros 90 dias da ausência daquele patriarca, daquela matriarca, que muitas vezes são os provedores naquele núcleo familiar. Então, perceba que nós estamos falando até aqui de medidas de planejamento financeiro, porque o patrimônio que existe, em nada, esse seguro propiciará a transmissão dele, a sucessão deles. Então, claramente, apesar de haver uma correlação entre ambos, a gente está falando de uma medida de planejamento financeiro. E quando eu dizia que a contratação de um seguro como estratégia de planejamento, como um plano de contingência para enfrentar o inventário, ou seja, que, no meu entender, não é uma medida razoável, eu posso lhe dizer que, além dele não resolver o problema dos altos custos do inventário, ele, na verdade, como esse valor não propiciará uma alavancagem de patrimônio para os seus herdeiros, ele, na verdade, é um plano de contingência que agregará mais uma despesa para enfrentar a despesa mais alta, que pode ser evitada. Então, imagine, os seguros de vida que nós temos no Brasil normalmente são seguros de validade anual, são os contratos anuais que são renováveis, né? Então, todos os anos nós renovamos o seguro. E quase sempre com um valor um pouco mais alto, o prêmio mais alto do que o ano
anterior, né? E isso significa que nós estaremos, se essa medida for implementada, for adotada, além dos custos do inventário, nós teremos agregando ao conjunto de despesas anuais da família, por tempo indeterminado, mais uma despesa que é a do seguro. Mas você pode dizer, mas eu posso contratar um seguro vitalício. Para quem não sabe, seguros vitalícios são seguros em que você compra, mas são seguros muito mais caros, mas muito mais caros mesmo. Você há de imaginar que um seguro desse em que você paga compra ele uma única vez, não precisa ficar renovando, eles são vitalícios, né? Não precisa ficar renovando anualmente, eles custam muitíssimo mais do que um seguro que todo ano você renova. Certamente a seguradora precificará de maneira diferente. Então você, na verdade, passará a ter, o seu patrimônio passará a ter que suportar duas despesas altas, a do inventário e esse plano de contingência de seguros anuais, sendo renovados ano a ano, até que o evento morte ocorra. Então, penso eu que é muito mais razoável, dentro de uma lógica de planejamento financeiro, neste caso, que se pense na contratação de um seguro como maneira de alavancagem do seu patrimônio, de legar um patrimônio maior à sua família, com o implemento de liquidez também. Então, nesse sentido, eu vejo muito mais razoabilidade, procurando tratar a questão do planejamento sucessório com as medidas que existem hoje, que terão menor impacto financeiro sobre este mesmo patrimônio. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje, porque eu penso que é uma reflexão importante, até para entendermos, começarmos a entender melhor a diferença de planejamento financeiro, de planejamento sucessório, apesar de fazerem parte ambos de um conceito amplo, né? mas que também tem as suas próprias características, suas próprias finalidades, e entender de uma vez por todas que o inventário é a pior escolha para a sucessão de patrimônio. É a mais cara, custosa, tanto do ponto de vista óbvio, que é o financeiro, pecuniário, patrimonial, quanto do ponto de vista emocional para a família. Então, esse era o tema que eu gostaria de tratar hoje com vocês e espero aqui no nosso próximo encontro. Até já!